Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um Bahia. Eu me chamo Amália e vamos falar de Bahia. E aí, meu povo? Bom, ultimamente estamos vendo as atualizações do nosso tricolor de aço, muita informação, muita notícia, muita coisa que a gente chega a ficar eufórico, né? Mas vamos por partes. Bahia que enfrenta o Corinthians. Que ironia, hein? Após toda essa confusão, essa agonia, Corinthians querendo tirar onda, mais sujo que pau de galinheiro, querendo tirar onda com Bahia. Queria usar um termo aqui, mas infelizmente o YouTube não permite. O famoso baionês, né? Temos também, gente, um vídeo que meio que me deixou um pouco comovida, que é a esposa do Marcos Felipe se despedindo do clube, se despedindo da torcida, agradecendo a galera. Bora acompanhar o que ela diz. Achei de extrema importância e carinho, né? Com o Bahia, com a torcida do Bahia em si. Ela que estava sempre acompanhando o Marcos Felipe, estava sempre na Fonte Nova, por dentro de tudo. E ela demonstra um carinho gigante pela Bahia, pelo Bahia, torce muito pelo Bahia, né? Bora acompanhar. E é isso. Parece frase clichê, mas eu sinto como se eu estivesse em casa. Eu nunca me senti, quando eu falo que eu nunca me senti tão bem num lugar, já falei isso em algumas publicações, eu falo de coração, é a mais pura verdade. Eu sinto que o Bahia faz parte da minha vida, faz parte da minha história, e de fato faz, mas eu sinto como se mesmo antes da gente vir para cá, parece que já fazia parte da minha família. Então, nós vamos, mas nós vamos levar um pedacinho do Bahia no nosso coração, num lugarzinho especial. Foi um tempo muito especial, de muito aprendizado, de muito amor que nós recebemos aqui. As minhas filhas vão embora, mas querendo ficar, porque são encantadas com aqui, com tudo. E Antonella até sempre me pedia, né? Eu estava esperando a oportunidade, o momento certo. A Antonella sempre me pedia que queria assistir um jogo do Bahia, né? Ver o papai pela Bamor. E a gente nunca teve, né, essa oportunidade, mas antes de ir, vou levar elas para realizar esse sonho delas. Mas é isso, nós estamos indo, mas com o coração muito grato a cada um de vocês, a torcida que nos acolheu com tanto amor, que nunca soltou a nossa mão, que sempre esteve do nosso lado. Foi muito bom, foi um tempo muito precioso aqui com vocês. Esperamos um dia voltar. E o futuro está na mão de Deus, Ele sabe o que faz. Ele também está nos levando em paz. E o nosso tempo aqui agora foi cumprido. E agora a gente vai cumprir onde Deus está permitindo a gente ir. Um beijo a todos, a cada um que não soltou a nossa mão. A cada um que sempre mandou mensagem de carinho, sempre se preocupou com a gente. Muito obrigada, nosso muito obrigada de todo o coração. Obrigada mesmo. E é isso, seguimos na torcida para que o Bahia venha conquistar grandes coisas esse ano, porque é um time que merece, uma torcida que merece, e nós seguimos na torcida por todos vocês. Um beijo, muito obrigada. Que Deus abençoe toda a sorte do mundo, né? O Marcos Felipe. O Marcos Felipe que já foi anunciado. Bora ver algumas fotos, ele já participou do treino. O nosso profeta, né? Que Deus abençoe a sua jornada. Que o Marcos Felipe saiu por empréstimo, né? Tá em um clube turco, a gente já sabe de tudo isso. E é isso. Agora vamos lá, gente. Temos novidade. O nosso Pulguinha viajou. Que notícia boa, hein? É isso aí. Olha só, Eric Pulga tá de volta. Imagens de Fernando do Sou Mais Bahia. Nosso Pulguinha, gente, viajou com a delegação. Dá aquela sensação boa, né? De que as coisas vão voltar para o lugar. Nosso Pulguinha se recuperando rápido. É o que a gente quer. Nosso Fantástico, que faz muita falta, né, não, galera? E parece que o Bahia não está mais com muita paciência de estar esperando respostas de negociações e tudo mais, como estava com aquela novela portuguesa do Patrick Cerqueira do Casa Pia. Quem lembra dessa especulação aqui,
essa possível contratação e sondagem do nosso Esquadrão de Aço. A informação vem do Instagram e canal também aqui no YouTube, Gol TV. Bahia impõe prazo para Matheus Sanabria e pode desistir de negócio. Pois é. Bahia e Al Hilal ainda não chegaram a um acordo financeiro pela contratação do meia Matheus Sanabria. O clube brasileiro estabeleceu um prazo até a próxima semana para os árabes aceitarem o valor proposto. Caso contrário, o tricolor deve se retirar oficialmente. Ô, Glórias, que o Bahia não vai ficar mais nessa enrolação. Acho que Cadu Santoro acordou, né, gente? Tá vendo que o cerco tá fechando, as coisas tá apertando, e ele acordou um pouquinho pra vida, né? Não vai ficar aí mais uma novela, não, porque é essa do Patrick Cerqueira, misericórdia. E para quem estava na expectativa da estreia do nosso novo goleiro, ainda não vai ser dessa vez, né? No caso, no jogo já de hoje, não vai ser hoje. O mais novo goleiro contratado pelo Bahia, João Paulo, ainda não estará à disposição do técnico Rogério Ceni para a partida deste sábado contra o Corinthians. Apesar do atleta já se encontrar em Salvador e já ter feito os exames médicos, o goleiro não viajou com a delegação tricolor para a partida. Pois é, estávamos aí ansiosos, vamos ter mais um pouquinho de Ronaldo, né? Bola pra frente. Senhor, só rindo. Gente, agora vamos uma certa polêmica aqui, porque o Bahia tá em uma fase de polêmica, né? Não. Presta atenção nesse recadinho que eu vi hoje da galera do Santos, né? Após a vinda do goleiro. O texto diz: caso Tassiano só melhora. Entenda o caso Tassiano. O clube vendeu Jean Lucas ao Bahia e não recebemos nem a metade do pagamento devido como foi formulado o acordo. O valor que tínhamos que receber foi usado como redução do valor de 30 milhões de reais. Isso mesmo. Abre aspas, fecha aspas. Para a compra do deplorável jogador Tassiano. Um absurdo falar isso aqui de Tassiano. Basicamente, damos o Jean Lucas e ficamos com um jogador horrível e uma dívida. JP, como um bom goleiro que é, deve bater as metas e ser comprado pelo Bahia. Porém, o valor irá servir como abatimento para a dívida com Tassiano. Ou seja, perdemos Jean Lucas, o João Paulo para o Bahia e eles nos deram o Tassiano, que mesmo podendo não custar nada do valor de transferência, vai receber quase 48 milhões de reais até o final do seu contrato. O Santos, quando vê o Bahia, faz questão de ser trouxa e rebolar no colo do clube baiano. E se for chorar, mandem áudio, gente. São investimentos, negócios. O Bahia sabe fazer negócios, hein? Ultimamente a gente está vendo que o Bahia sabe fazer um negócio bom, não é não, gente? Sabe trabalhar. Agora, saindo um pouquinho do foco do Bahia, presta atenção nessa matéria que eu vi hoje. Vamos sair um pouquinho do Bahia, tá? São duas notícias fora a parte do nosso tricolor de aço. Informação que a torcida do Fortaleza está na bronca com o Davidson. Lembrando que Davidson é um grande palhaço do futebol brasileiro. Ele e suas palhaçadas e pouco futebol, que eu já até me deixa um pouco irritada. No começo era até meio legal, mas ele foi extrapolando, né? Então, vamos lá. Futebol de centavos. Torcedores do Fortaleza protestam no embarque do time ao Rio para o jogo contra o Fluminense e cobra o atacante Daverson. O Leão do Pice está na zona de rebaixamento no Brasileirão. Abre aspas. Se Daverson não jogar, olé, olé, o pau vai quebrar. Salário de milhões, futebol de centavos. Pois é, a torcida tá na bronca com o Daverson, que é um grande palhaço do futebol, né? Já perdeu a graça. E que lembra daqueles burburinhos todos, daquelas conversas todas do novo atual presidente da CBF, que ele falou sobre o fair play, né? Tem algumas novas regras que estão sendo faladas aí, que ele quer implantar, quer inovar o futebol brasileiro. E, mais uma vez, ele reforçou hoje sobre o fair play. Em Santa Catarina, ele deu uma entrevista e ele falou: esperamos que no menor
tempo possível, conseguimos implantar o fair play financeiro para dar sustentabilidade ao futebol brasileiro. Se for implantado o fair play no futebol brasileiro, o Corinthians vai falir, né? Já que o assunto da semana é o Corinthians e Bahia, Corinthians vai fechar suas portas e demais coleguinhas, né? Então, vamos aguardar os próximos capítulos, que o Bahia, graças a Deus, está com tudo em dias. E para a gente encerrar, já que a gente tocou nesse assunto de Bahia e Corinthians, presta atenção nesse vídeo, nesse recadinho aqui. E acham que tem um problema, porque muita gente comprou a nota do Corinthians. Corinthians veio firme. Corinthians bate no Bahia. Irmão, Corinthians passou uma vergonha institucional. Passou um recibo institucional da sua incapacidade de gerir o clube. 2,5 milhões de dívida anunciada. De dívida anunciada. Até é mais que isso. E deixa eu dizer uma coisa. Essas mesmas pessoas que estão enaltecendo, valores indignadas, que o Corinthians foi, aspas, lesado pelo Bahia, elas não deram um pio. Quando o Corinthians comprou o Vitinho agora, nessa janela, a boca de sofrer transfer ban, anunciou as pressas, regularizou as pressas antes do transfer ban, sendo que está devendo na rua. Pois é. Mais uma vez, com que dinheiro o Corinthians vai pagar? Não, mas ele não se preocupa com isso. Não se preocupa, não. O importante é o quê? É porque o Corinthians está comprando. O Corinthians está devendo na praça. Não devia nem ter registrado o Vitinho. O Corinthians está vendendo a narrativa de que ele é vítima. Não tem Quando vítima. Ele não é vítima. Não existe vítima na história. Não tem. Não tem vítima, tem uma negociação. E o Corinthians ficou com um bumbum na rua, sabe por quê? Porque é mal gerido há muito tempo. Não pegou a voz da base e protegeu. O Carlos Miguel saiu por 4 milhões de reais. Era titular do time. Você lembra disso? A multa baixinha. Pois é. Então não pegue a zorra dos seus problemas para terceirizar, velho. Jogar para a torcida. E se o Corinthians faz isso, não chega a sua novidade, que o Corinthians, repito, é muito mal gerido há muito tempo. Então o Corinthians passa vergonha nessa ou essa há muito tempo. O que me assusta são pessoas do ecossistema que não conseguem enxergar a vergonha que estão passando por tabela, pô. Quanto é que vai custar o Vitinho pro Corinthians? O Corinthians tem mais de 70 milhões na rua por transfer ban da FIFA. Se o Vitinho custar 1 milhão por mês num contrato de 1 ano e meio, quantos milhões isso significa? Não tô nem falando da luva, nem de quanto custou para ele chegar. Tô falando de salário. Então o Corinthians gasta torta direito e ninguém dá um pio. Essas pessoas não dão um pio. Não falam nada. É uma disfarçatez. O chilique é porque o privilégio está acabando. O chilique é porque o eixo está mudando. Aqui, hoje, existe gestão organizada e com recurso. E quem não tem gestão organizada e com recurso vai ficar com o bumbum na rua. Vai sofrer com o mercado que sempre favoreceu o Corinthians. O mercado que fez o Corinthians contratar o Bruno César aqui na base do Bahia. Que fez o Corinthians pegar o Dimitri aqui na base do Bahia. Ninguém lembra, ninguém fala nada, ninguém se indigna, né? Por quê? Porque era dentro da lógica estrutural, histórica, de quem é o privilegiado e de quem é o desfavorecido. Tá mudando. E vai ter que aceitar. Não vai adiantar chilique, velho. Não vai adiantar dar faniquito institucional. Vai bater na FIFA, vai passar vergonha. Palmas. Palmas. Por aqui eu me encerro. Não precisa nem falar mais nada. O chilique é porque o privilégio está acabando. Teve até uns dirigentes do Corinthians aí que estavam falando que o Corinthians não ia virar SAF, que a SAF não dá lugar nenhum, não sei o quê. Não procure não para você ver o seu. Onde é que o Corinthians vai parar na situação que se encontra hoje? Não vai, não. Bom, gente, beijo tricolor. Fiquem com Deus. Até a próxima.